Será que o relacionamento só dá certo se tiver aquela paixão avassaladora? Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo aqui no canal Escrita Real. E no vídeo nós vamos falar sobre paixão avassaladora. Será que isso faz com que o relacionamento funcione? Ou tem que ter essa paixão? Como é que funciona isso? Então vamos falar um pouquinho também sobre a diferença entre amor e paixão, como se dá essa dinâmica também dentro do relacionamento. Mas antes gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe também e não deixe de se inscrever aqui no canal, que aí o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de assunto e tal, então vai nos ajudar e vai te ajudar também. Então vamos lá. Pois é, você pensa dessa forma? Você acha que tem que ter aquela paixão avassaladora? Gente, é muito importante que a gente venha entender o seguinte. Vamos lá. A paixão, ela é muito rápida. Ela é temporária. Alguns, especialistas e tal, vão dizer que a paixão ela dura entre 1 ano e meio a 3 anos no máximo. Alguns dizem 2 anos, de 1 a 2 anos, outros dizem de 1 ano e meio até 3 anos. Depois que a paixão acaba, o que fica no relacionamento é o amor. O amor, sim, ele é duradouro, ele é pro resto da vida. Ele dura. Enquanto a paixão, ela é rápida. Por quê? Porque nesse momento, acontece o seguinte, você tá conhecendo aquela pessoa, tem aquela fase do flerte, aquela fase da sedução, que você quer conquistar aquela pessoa, os rapazes ali, eles vão conquistando, vai tendo aquele flerte. E aí, passado esse momento, quando você vê que tá gostando da pessoa, aquilo vai se tornando uma paixão. Você fica apaixonado por aquela pessoa. Você não vou usar o termo encanto, mas é como se você ficasse encantado por aquela pessoa, apaixonada. E aí, só que essa paixão, ela vai durar pouco. Porque à medida que você vai conhecendo também a pessoa, aquela emoção no início, ela vai se tornando algo como se fosse um relacionamento mais, como é que eu posso te dizer? Uma coisa mais concreta. É como as suas emoções no início, aquela sua empolgação, ela vai se assentando um pouquinho e você, claro, você vai continuar empolgado em ver aquela pessoa, mas ela vai se tornando, o sentimento, ela vai amadurecendo, ela meio que vai se concretizando, lançando ali fundamentos, e ali você já não vê aquela pessoa assim apaixonada no início, mas você vai assim, poxa, eu amo aquela pessoa, sabe? Aquela paixão do início, ela vai se transformando, por isso que ela dura pouco. Então é importante que você entenda essa diferença. Enquanto a paixão, ela torna o sentimento mais intenso. Aquelas emoções, aquele friozinho na barriga, aquela empolgação, entusiasmo em sair com a pessoa e tudo mais, em conhecer, ela é intensa. Por isso que a mesma forma que ela vem rápido, ela vai rápido. Porque é uma coisa assim muito passageira, muito momentânea. Por causa disso, você não deve se prender à paixão, porque ela vai acabar. Se você quer saber se você realmente gosta daquela pessoa, se você realmente tem sentimentos profundos por ela, você não pode se basear na sua paixão. Não pode. Então, tenta nesse momento ter um pouco mais de racionalidade, até porque você não vai conseguir levar essa paixão toda até o casamento, até completar 45, 50 anos de bodas de casamento. Não vai. Então, ela vai acabando. Mas o que vai ficar, o que vai ser fundamentado na sua relação é o amor.
E o amor, ele vai sendo construído ao longo do tempo. Porque no primeiro momento, quando a gente gosta de alguém, a gente se empolga de fato. A gente acha que é tudo novidade, aquela pessoa maravilhosa, a gente vê de uma imagem muito perfeita. Só que o tempo vai passando, as situações vão chegando, o dia a dia, e aí vai complicando, porque vem as brigas, os conflitos. Então aquela pessoa que você pintava como maravilhosa já não é tão maravilhosa assim, porque os defeitos vão aparecendo. Sabe? Aí os erros que elas vão cometendo, as falhas e tal, e aí você fica assim, opa, sabe? Aquela imagem vai se desconstruindo um pouquinho. Ela vai se desconstruindo um pouquinho. E ali é tal história, nesses momentos em que você tem que aguentar os defeitos do outro, que você tem que passar por esses desafios, você aprender a lidar com uma pessoa completamente diferente de você. E é nesse momento que o amor, ele é provado. É nesse momento que você vê se você está disposta a seguir com a sua vida com aquela pessoa. Se o teu amor, ele vai ser fundamentado e vai realmente levar o teu compromisso, a tua aliança com aquela pessoa. Então, por isso que a gente não deve se basear nos sentimentos, na paixão, porque ela vai acabar. Então, o amor, então quer dizer que o amor, ele vai sendo construído, ele vai, porque vai tendo respeito. Aquelas emoções, aquele friozinho na barriga, aquela empolgação, ela vai diminuindo. E o que vai ficar no lugar é o respeito, é o seu carinho por outro, é ali a sua confiança, o seu companheirismo. A amizade, ela vai realmente se aprofundando ainda mais. E você entender que você tem um compromisso com aquela pessoa e futuramente, se for no casamento, você vai ter uma aliança com ela. Então essa empolgação, infelizmente, vai acabar. Por isso que a paixão, ela não é o fundamento. Não é, gente. Então já esquece isso. Vamos lá. Eu acho que tem que ter essa paixão avassaladora. Será que você não está sendo muito influenciada? Desculpa, gente. Algum barulho aí. Será que você não está sendo influenciada pelos livros, pelos filmes, pelas séries românticas? Será que essa coisa que Hollywood constrói, sabe, aqueles filmes tão famosos, a gente assiste aquilo, a gente fica com desejo, nossa, eu quero passar por isso. Mas às vezes eles pintam uma paixão como se aquilo fosse suficiente, como se aquilo garantisse que seu relacionamento dê certo, sabe? Então, preste também atenção se a sua crença, né, essa crença de que precisa ter essa paixão para dar certo, não está sendo influenciada pelos filmes, pelos romances, pelas músicas que romantizam demais essa paixão e criando expectativas irreais. A gente tem vídeos aqui que a gente fala muito sobre a defraudação, sobre essas expectativas irreais, e com isso a gente acaba se frustrando. Pode ser que no primeiro momento você não tenha, você está conhecendo alguém, você está gostando dela, mas não está tendo aquela paixão, aquilo que você está esperando nos filmes. E aí você descarta a pessoa porque não está faltando a paixão. Mas ela pode ser um potencial futuro marido, pode ser aquela pessoa que Deus tem para você, mas você está apegada a essa paixão, você está esperando a paixão avassaladora chegar, arrebatadora, que você perde os sentidos. Não é isso, gente. A gente quer aqui, olha, sobriedade, a gente quer trazer para o mundo real. Vamos lá, pé no chão. Então, veja se você não está sendo muito influenciada por isso, por esses livros românticos e tudo mais. Vamos lá, o que você deve fazer? Valorizar, então, o crescimento gradual.
Então, relacionamento sólido se desenvolve com o tempo, permitindo que o amor floresça de forma natural e duradoura. Então, também a gente não pode forçar uma coisa. Você gosta sim da pessoa, você está apaixonada, mas não baseie nisso. Entenda que essa paixão ela vai acabar. E o que vai ficar é justamente com o tempo, esse sentimento que você tem pelaquela pessoa, ela vai se tornando amor. Você quer sim estar junto com ela, você vê passando o resto da sua vida com aquela pessoa, vê assim construindo uma família, porque tem respeito, tem confiança, sabe? Veja primeiro esses valores, veja primeiro os seus princípios, não deixe que a paixão seja um princípio para que você se relacione, porque a paixão ela acaba. E antes, outra coisa também, a paixão ela é ciumenta, ela é possessiva, sabe? A paixão, ela até, paixão demais, ela pode até ser negativa, sabe? Porque ela é como se assim, eu tenho paixão por aquela pessoa, você pode até ser obcecada por aquela pessoa, sabe? Isso não é legal. Então, a paixão vem, mas saiba que ela vai embora. Vamos lá, então permita que o relacionamento se desenvolva no seu próprio ritmo, sem pressão e expectativas irreais, como eu estava falando aqui. Pé no chão, seja realista o máximo possível. Entendo que as emoções nesse início elas podem estar falando muito mais alto, mas entenda que à medida que o tempo vai passando, você vai tendo consciência maior da sua realidade, do relacionamento de vocês com a situação atual. A gente tem que encontrar esse equilíbrio entre emoção e razão, porque muitas das vezes a gente pode estar entrando em furadas, em relacionamentos ruins, e só que o nosso sentimento, aquela pessoa, a gente está tão apaixonada, tão maravilhada com ela, e ela tá pintando uma imagem de pessoa maravilhosa, e com isso você vai alimentando sentimentos, e depois para sair disso, para sair de um relacionamento ruim, vai ser pior. Então, nesse momento, tem um equilíbrio. Veja assim, a realidade, os defeitos da pessoa, veja como ela é, o caráter dela, os valores, enfim, presta atenção nisso. Mas também preste atenção nos seus sentimentos em relação a ela, a sua intuição. Nós temos um vídeo falando sobre intuição também. É nesse momento que você deve, sim, buscar ao Senhor. E interessante que o próprio Senhor, né, o próprio Deus, é o Deus de amor. O amor vem dele, ele é a fonte de todo o amor. Então, quando você tiver no relacionamento, né? Se você está no relacionamento, comece a pesar esse relacionamento. Um versículo em 1 Coríntios. Fugiu agora. 1 Coríntios 13, eu não sei o versículo, que fala que o amor é paciente, o amor é sofredor. Eu vou procurar aqui o versículo. Mas, vou botar aqui no vídeo. Pese seu relacionamento nessa balança. Veja se tem paciência, veja se não suspeita mal, se ele é bondoso. A paixão, como eu falei, ela traz essa ciumeira, essa possessão, mas o amor não. Porque nós temos um Deus de amor, e o amor de Deus não é essa paixão arrebatadora, avassaladora, não. É um amor que traz fidelidade. É um amor que traz seriedade, compromisso, aliança. É um amor que, apesar dos pesares, apesar dos defeitos, dos percalços, você continua amando aquela pessoa. A gente tem esse exemplo do amor de Deus, de Jesus Cristo. Então veja isso. Foque na compatibilidade. Então busque um parceiro com valores, interesses e objetivos semelhantes aos seus. Então não se preocupe com a paixão. Você está tendo paixão ou não. Mas veja os princípios, os valores, como a pessoa é quando ninguém está vendo.
como a pessoa se comporta no trabalho, como ela se comporta no dia a dia, no mercado, enfim, veja se ela é uma pessoa íntegra, honesta, de caráter. É isso que você tem que prestar atenção. Não prestar atenção nas borboletas do seu estômago. Invista na comunicação. Então, construa um relacionamento baseado na honestidade, diálogo aberto, escuta. É nesse momento que você vai avaliar se você gosta ou não daquela pessoa. Que você vai avaliar se aquela pessoa vale a pena para você. Se é a pessoa ideal. Posso estar aqui brigando com vocês, mas é para que vocês entendam que não é a paixão avassaladora que vai determinar o relacionamento, se vai dar certo ou não, mas outras coisas que vão determinar. Vamos lá, então aprenda a valorizar pequenos gestos. Então, demonstração de carinho, de apreço, admiração, respeito. É nisso que você vai ter que prestar atenção. E também esteja aberta ao inesperado. Então, o amor pode surgir de formas inesperadas, em momentos e com pessoas que você menos espera. Talvez você esteja aguardando essa paixão arrebatadora, mas ela não vem. Ela vem como uma paixão, mas não tão intensa quanto você acha que vem. Ou ela vem intensa demais e você acha, opa, é essa pessoa. E aí depois se lascar feio. E aí não é isso que a gente quer que aconteça com você. Então saiba, a paixão, ela dura pouco. E o que vai ficar realmente no relacionamento é o amor. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu joinha, comente também e compartilhe para quem precisa. Até o próximo vídeo. Tchau!